Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: como se processam as curas na cultura racional? Nádia. Como se processam as curas na cultura racional? Pelos habitantes do mundo racional. Os habitantes do mundo racional tanto operam as pessoas como curam com sua energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. E para entrar em contato com os habitantes do mundo racional, é necessário conhecer a cultura deles, a cultura racional, para entrar em contato com eles, habitantes do mundo racional, e dessa forma já existem milhares de leitores curados, recuperados e equilibrados. A forma mais correta da recuperação em todos os sentidos do ser humano. Bom, minha gente, o estudo da cultura racional nos proporciona inúmeros benefícios, né, para a nossa vida. Mas um dos benefícios que eu considero importantíssimo é a cura das doenças físicas e mentais, das doenças em geral, né? E é mais impressionante ainda que essa cura, esse processo de cura, ele acontece de uma forma bem simples, natural e até surpreendente. Simples porque nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, a não ser a leitura diária. Natural, porque os agentes da cura são os habitantes do mundo racional. E surpreendente, porque nós nem percebemos a cura acontecer. Nós iniciamos o tratamento através da leitura diária, o tempo passa, né, com o passar do tempo, quando menos percebemos, já estamos curados. Simples assim. Existem, né, doenças curáveis e doenças incuráveis. Mas muitas doenças que os médicos não conseguem curar, Deus consegue. É só saber falar com Ele, é só saber entrar em harmonia com Ele. Afinal de contas, nós somos animais de origem racional. Dentro do nosso cérebro existe um elo de ligação que, ao ser acionado, ao ser ativado no momento certo, na hora certa, nos põe em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E tudo que nós precisamos para ter uma vida saudável e equilibrada aqui na Terra, o mundo racional pode nos oferecer. Isso não é balela, não é utopia, não é milagre, nada disso. É simplesmente um processo simples, resultante, né, do desenvolvimento do raciocínio. No nosso cérebro, existem três partes. A parte da imaginação, do pensamento e a do raciocínio. A nossa imaginação, ela foi desenvolvida pela energia magnética no primeiro milênio da formação desse mundo. O pensamento já foi desenvolvido pela energia elétrica no segundo milênio da formação desse mundo também. Mas, a partir de 1935, terminou a regência da imaginação e do pensamento, porque começou na Terra uma nova fase, que é a fase racional. Então, a natureza parou de alimentar a nossa imaginação e o nosso pensamento para que nós aprendêssemos a raciocinar. Finalmente tinha chegado a hora do nosso raciocínio começar a ser desenvolvido. E tudo aqui na Terra, para ser aprendido, é preciso preparo para poder aprender. Se não tiver um preparo, não consegue aprender nada. E a cultura racional, nos livros Universo em Desencanto, uma cultura simples, natural, transcendental, preparada, elaborada pela natureza e por um habitante do mundo racional, o racional superior. Ela chegou aqui na Terra em 1935 para nos dar todas as orientações e todo o amparo nessa fase vigente, a fase racional. Quem seguiu as orientações da natureza, a partir de 1935,
está simplesmente amparado, protegido, orientado por ela em todas as situações. Agora, quem preferiu continuar vivendo, tocando a sua vidinha com base na imaginação e no pensamento, em vez de progredir, continua regredindo cada vez mais. Porque essas duas forças, a imaginação e o pensamento, já faliram há muito tempo e não têm a menor condição de orientar, de ajudar o animal racional. Daí esse desequilíbrio físico, moral, financeiro, ambiental, que está se espalhando pelo mundo afora. Quem conhecer a cultura racional, conhecer e estudar a cultura racional, passa a adquirir não só conhecimento, mas também tratamento para todas as suas dores e aflições. Porque esse livro aqui, ele não é um livro qualquer. O Universo em Desencanto é uma energia pura, limpa e perfeita, materializada em letras, palavras e mensagens. Daí a grande diferença entre a cultura racional e as outras culturas. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, é só fazer que nem São Tomé, né, doutor Carlos? Conhecer, estudar e depois perceber os resultados positivos que vão acontecendo na sua vida. Então, não deixe de conhecer, não deixe de estudar. Cultura Racional, livros Universo em Desencanto. É verdade. Como se processam as curas na cultura racional. A gente, quando entra nesse assunto, por formação do artifício, né? Meu karma, meu dharma é ser médico, e aí a gente entra logo no campo biomagnético pessoal, explica que a mente está ali na áurea e a energia racional que a pessoa adquire e possui pela leitura reflexiva dos livros Universo em Desencanto, porque é energia racional materializada em letras, palavras, assuntos e mensagens do racional superior, o verdadeiro Deus, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Então ele investiu de poder esse livro que é dele, né? Então esse desenvolvimento vai fazendo um reequilíbrio do campo biomagnético pessoal e as curas se processam assim, vai descarregando o magnético, vai equilibrando a parte elétrica. Mas nesse texto específico do oitavo do histórico, pergunta número 140, ele fala que quem está em missão fazendo isso são os habitantes do mundo racional. Ele faz questão de enfatizar isso. Por quê? Porque na fase de animal racional, a fase do segundo milênio, a fase do pensamento, era a fase também do espiritismo. Então, os espíritos estavam em missão junto à humanidade, para nos começar a alfabetizar, né, em termos de energia e tudo mais. Então, tinha os passes magnéticos, quando a pessoa aí tinha defumação, tinha várias coisas, os banhos, né? Aquela doutrinação, porque explicava durante a palestra, eles descarregavam, embora não visse alguém fazendo um passe magnético, o invisível lá descarregava. Então não equilibrava, e sim descarregava um pouquinho quando podia, na fase do pensamento, na fase ainda da energia elétrica e magnética. Agora a fase é racional, a fase é de aparelho racional, a fase de desenvolvimento do raciocínio, de ligação cósmica e espacial, e quem está em missão são os habitantes do mundo racional. Então, eles em missão, no espaço, são as luzes que chamam a atenção da humanidade para a nova fase da natureza. E eles, invisivelmente, estão desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Quem está se ajudando, quem está se ligando ao conhecimento de cultura racional, mais ainda, mas estão desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade, né? Então, quando a pessoa procura se ligar à nova fase da natureza conscientemente, quando ela quer acompanhar a evolução da natureza, aí que o desenvolvimento do seu raciocínio é otimizado, potencializado ao máximo pelos habitantes do mundo racional. E aquela explicação do campo biomagnético pessoal, que a gente sempre fala aqui, os sinônimos, né? O sinônimo é perispírito, né? Prana, pneuma, ki, chi. E na homeopatia chama de energia vital, tem a circulação das energias relacionadas aos órgãos, etc. Tudo com a parte psicossomática embarcada, né? Eu tenho um grande amigo meu que é chinês de Macau,
acupuntor, e ele faz o diagnóstico só pelo pulso, né? Então, são 12 meridianos que ele vê, 6 no pulso direito, 6 no lado esquerdo, e fala tudo que a pessoa já teve, o que ela tem e o que ela é candidata a ter no futuro, e faz a interpretação psicanalítica certíssima, né? A homeopatia a gente também faz pelos sintomas, né? E a psicanálise faz direto pela psicanálise, mas tudo isso é um retrato falado da áurea. Então, é realidade. Agora, os acompanhantes é que está o plus, é que está o benefício, porque ele diz que há um emissário do racional superior acompanhando o livro para fazer o que for necessário pelo leitor. Então, é uma coisa que não tem preço, não tem nem palavras para dizer. Esse é o desenvolvimento agora da fase racional, e as curas se processam assim naturalmente, né? De dentro para fora, um equilíbrio interior, de cima para baixo. Primeiro tem que equilibrar a cabeça, firmar a cabeça, né? E depois os 2 pezinhos, que é o elétrico e o magnético, que anda como animal, mas com o livrinho na mão para aprender a andar como racional. Isso tudo é textual. Cultura Racional, Universo em Desencanto. Relacionado a esse tema, Nádia, eu aqui dispenso até comentários de argumentação, porque eu sou uma prova viva de quem já foi curado, né, já recebeu essa agraciação da cultura racional numa cura de situações até quase não, irreversível de vida, né? Então, assim, num momento oportuno, eu não tenho problema nenhum em falar isso abertamente, em outras ocasiões, e não foi só uma vez não, tá? Então, num outro momento, num oportuno que tiver, né? Posso falar isso aqui tranquilamente, falo isso abertamente. Não falo com o objetivo de fazer ninguém acreditar ou não acreditar, porque para mim é uma realidade muito clara e objetiva, né? A cultura racional não precisa disso, né? Ela por si só, ela se dissemina, se explica, sem precisar ter esses coisas, né, sensacionalismos, mas são fatos realmente que acontecem comprovadamente, entendeu? Isso, e se a gente parar aí para, né, trazer, né, à tona, muitas pessoas vão aparecer em vários tipos de assuntos, né? No que tange essa questão de saúde, eu sou uma prova viva, né, dessa questão aí. Tive a vida, né, graças a Deus, prolongada para isso, para dar continuidade no estudo. E assim, falo numa questão de um incentivo para as pessoas que estejam aí em algum momento, tem algum parente, alguém que esteja numa situação difícil, né, numa situação complicada, assim, que esse conhecimento, né, ele tem esse poder, essa capacidade, muito além do que a gente possa supor, entendeu? E que, né, seja aproveitado isso para alguém que precise nesse momento, né? Porque a gente fala aqui para estudantes e para pessoas também que não estudam. E assim, não é uma questão de acreditar, de fé, de nada disso, né? É uma ciência, é uma consciência superior e suprema do que a gente possa tentar dimensionar com o nosso nível de intelectualidade, que a gente não conhece, que a gente não vai conhecer, não vai conseguir alcançar isso, entendeu? Porque a gente enxerga muito mal as questões materiais que se relacionam nessa questão de curas e doenças, né? E a cultura racional, ela vem da causa, ela cura na causa, e o efeito é só uma consequência, né? Todas essas doenças, né, o Dr. Carlos pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, que as doenças, elas são um efeito de uma causa. A causa vem de uma causa invisível, que é uma energia em desequilíbrio, e aí quando a gente não consegue lidar com aquilo, ela vai criar um efeito, né, material no nosso corpo, né, seja no corpo ou na mente, né? Então a cultura racional ela vai tratar lá na origem disso aí. Então a cura, né, naturalmente vai vir ali no corpo, e a pessoa vai achar até que entender, quando não conhece esses mecanismos, essa dinâmica das energias, ela vai entender isso como uma coisa milagrosa, né? Só que é uma consciência, né? É um conhecimento acima disso tudo aqui, que é vindo do raciocínio. Palavras do racional.
Existem milhões de curados pela cultura racional. Os curados estão equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, o sétimo sentido. Livro Universo em Desencanto. O livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!